Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria Corrida pelos Isentos. Veja opções de CRI e CRA antes da tributação, do portal Infomoney, que fala sobre a grande procura por esses investimentos diante da iminente mudança nas regras de imposto de renda. Se você já investiu em algum desses títulos ou tem alguma dúvida sobre o tema, compartilhe sua experiência ou sua pergunta nos comentários. A troca de informações é um superpoder que todos nós podemos usar para fortalecer nossas decisões financeiras. Neste vídeo, vamos desvendar o que são os certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, como eles funcionam, quais os seus riscos e, o mais importante, como a nova tributação vai impactar seus rendimentos. A informação crucial que você precisa ter em mente é que a janela para adquirir esses títulos com isenção total de imposto de renda para todo o período do investimento se fecha no dia 31 de dezembro de 2025. O cenário de investimentos no Brasil está prestes a passar por uma transformação significativa e o relógio está correndo. Uma medida provisória, a de número 1303, de 2025, editada pelo governo federal, acendeu um alerta para os investidores de renda fixa. A partir de 1º de janeiro de 2026, os certificados de recebíveis imobiliários, conhecidos como PRIs, e os certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs, passarão a ser tributados em 5%. Parece pouco, mas essa mudança quebra uma das maiores vantagens desses produtos. Essa notícia provocou uma verdadeira corrida, um movimento frenético no mercado. Os dados confirmam essa percepção. O volume total de CRAs em circulação atingiu a marca de 160,04 bilhões de reais no segundo semestre, um crescimento de 10% em apenas 12 meses. Os CRIs não ficaram para trás, alcançando um montante impressionante de 240 bilhões de reais, um salto de 7,6% em apenas 6 meses. Entre dezembro de 2024 e junho de 2025, o que esses números mostram é que investidores bem informados estão agindo rápido para garantir as últimas unidades desses ativos com a isenção fiscal. É como se um portal mágico estivesse prestes a se fechar e todos estivessem correndo para atravessá-lo antes que seja tarde demais. A regra é clara: títulos emitidos até o último dia de 2025 manterão sua isenção de imposto de renda até o vencimento. Não importa se ele ocorrer em 2030 ou 2040. Mas a partir de 2026, a história será outra. Para entender a dimensão dessa oportunidade, precisamos primeiro desmistificar esses investimentos. O que exatamente são CRIs e CRAs? Pense neles como uma forma de você, investidor, se tornar o banco de grandes projetos. Eles são títulos de renda fixa emitidos por empresas securitizadoras. Calma, o nome é complicado, mas a ideia é simples. Uma securitizadora é uma empresa que transforma dívidas e pagamentos futuros em títulos que podem ser negociados no mercado. Vamos usar um exemplo prático para ilustrar esse poder. Imagine uma grande construtora que está erguendo um condomínio residencial de luxo. A empresa vendeu todos os apartamentos na planta, mas os compradores pagarão por eles em 180 parcelas mensais. A construtora precisa do dinheiro agora para continuar a obra, mas só receberia o valor total ao longo de 15 anos. O que ela faz? Ela empacota todos esses pagamentos futuros e os vende para uma securitizadora. A securitizadora, por sua vez, transforma esse pacote de dívidas em pequenos pedaços, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Os CRIs e os oferece a investidores como você. Ao comprar um CRI, você está, na prática, adiantando dinheiro para a construtora e, em troca, passa a ter o direito de receber uma parte daquelas parcelas dos apartamentos acrescidas de juros. Você se torna um financiador do mercado imobiliário,
um verdadeiro herói anônimo por trás do crescimento das cidades. O mesmo princípio se aplica ao agronegócio com os CRAs. Pense em um grande produtor de soja que precisa de capital para comprar sementes, fertilizantes e maquinário para a próxima safra. A colheita e a venda da produção só acontecerão daqui a 1 ano, mas os custos são imediatos. Esse produtor pode vender sua produção futura para uma cooperativa ou uma grande empresa do setor. Essa empresa, para levantar o dinheiro e pagar o produtor, busca uma securitizadora. A securitizadora, então, empacota o direito de receber o valor daquela safra futura e emite os certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs. Quando você investe em um CRA, está financiando a produção de alimentos, o motor da economia brasileira. O seu dinheiro se transforma em colheitas, em desenvolvimento e o seu retorno vem da venda dessa produção. É a magia do mercado financeiro transformando poupança em crescimento real. Agora que entendemos a origem desses títulos, vamos falar sobre o que mais interessa ao investidor, a remuneração. Como seu dinheiro se multiplica com esses papéis? Assim como outros títulos de renda fixa, a previsibilidade é uma característica marcante. Existem basicamente 3 modalidades de remuneração, cada uma com seus próprios superpoderes e fraquezas, e a escolha depende do seu perfil de herói financeiro. A primeira modalidade é a pré-fixada. Aqui, não há mistério. Desde o momento da aplicação, você sabe exatamente qual será a taxa de juros anual que receberá até o vencimento do título. Por exemplo, um CRI pré-fixado pode oferecer uma taxa de 10% ao ano. Isso significa que, independentemente das oscilações da economia, dos monstros da inflação ou das mudanças na taxa de juros básica, sua rentabilidade está travada, garantida. É a escolha ideal para o investidor que preza pela previsibilidade e quer saber exatamente quanto resgatará no futuro. A segunda forma de remuneração é a pós-fixada. Nesse caso, o retorno do seu investimento está atrelado a um indicador de referência da economia. O mais comum é o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, que caminha lado a lado com a taxa Selic. Um título pós-fixado pode render, por exemplo, 104% do CDI. Se o CDI estiver em 10% ao ano, seu título renderá 10,4%. Se a taxa de juros subir, seus rendimentos sobem junto. É um escudo poderoso contra a alta dos juros. A terceira e muito popular modalidade é a híbrida, que geralmente atrela o retorno à inflação mais uma taxa de juros pré-fixada. Funciona assim: o título paga a variação do IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação, mais uma taxa fixa, como, por exemplo, 6% ao ano. Esse é talvez o poder mais desejado por investidores de longo prazo, a garantia de um ganho real. Você não apenas corrige seu dinheiro pela inflação, mas também obtém um rendimento extra acima dela, protegendo seu poder de compra contra o vilão da desvalorização da moeda. E no caso específico dos CRAs, existe ainda uma quarta opção mais arrojada: a remuneração indexada ao dólar. Esses títulos são mais raros e voltados para investidores que buscam proteger parte do seu patrimônio contra as flutuações da moeda americana, ou que têm despesas futuras em dólar. É um investimento que exige um estômago mais forte, pois a variação cambial pode ser imprevisível e trazer tanto grandes alegrias quanto grandes perdas. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E no mundo dos investimentos, isso traduz em riscos. Os CRIs e CRAs são considerados investimentos de risco moderado, um degrau acima de aplicações ultraconservadoras, como a poupança ou o Tesouro Selic. É fundamental conhecer os vilões que podem aparecer no seu caminho para saber como combatê-los. O primeiro e mais importante risco é o de crédito. Diferentemente dos CDBs, LCIs e LCAs, os CRIs e CRAs não contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos,
O FGC. O FGC é uma espécie de seguro que devolve ao investidor até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira em caso de quebra do emissor. Nos CRIs e CRAs, essa rede de segurança não existe. Isso significa que o seu maior poder de defesa é a análise. O risco aqui é o da empresa que originou a dívida, ou seja, a construtora do nosso exemplo ou o produtor de soja não honrar seus pagamentos. Se a construtora falir ou se a safra do produtor for perdida e ele não tiver como pagar sua dívida, o lastro do seu título desaparece e você pode perder o dinheiro investido. É por isso que é vital investigar a saúde financeira da empresa por trás do título e a qualidade das garantias oferecidas. Para ajudar nessa missão, existem as agências de classificação de risco, que atribuem notas ou ratings para esses títulos. Uma nota AAA indica um risco de crédito muito baixo, enquanto notas mais baixas sinalizam um perigo maior. Outra estratégia de defesa é verificar a diversificação dos recebíveis. Um CRI lastreado na venda de milhares de apartamentos para pessoas diferentes é geralmente mais seguro do que um lastreado em um único contrato de aluguel de um grande galpão. O segundo vilão a ser enfrentado é o risco de liquidez. A maioria desses títulos tem liquidez apenas no vencimento. Isso quer dizer que se você comprar um CRI com vencimento para 2035, em tese, só verá seu dinheiro de volta com os rendimentos nessa data. Existe um mercado secundário onde você pode tentar vender seu título antes do prazo, mas não há garantia de que encontrará um comprador disposto a pagar o preço justo. Tentar se desfazer de um CRI antes do vencimento pode ser como tentar vender um item de colecionador muito específico. Você precisa encontrar a pessoa certa no momento certo. Por essa razão, esses investimentos não são recomendados para a sua reserva de emergência. O dinheiro que você aloca em CRIs e CRAs deve ser aquele que você tem certeza de que não precisará usar no curto ou médio prazo. É um compromisso de longo prazo. O terceiro monstro é a marcação a mercado. Esse conceito afeta principalmente os títulos pré-fixados e híbridos. Imagine que você comprou um CRI pré-fixado que paga 10% ao ano. Se um ano depois a taxa de juros da economia subir muito e novos CRIs estiverem sendo emitidos pagando 14% ao ano, o seu título de 10% se torna menos atraente. Se você precisar vendê-lo no mercado secundário, terá que oferecer um desconto para que ele se torne competitivo. O valor de face dele no mercado cairá e você pode até mesmo ter prejuízo se vender naquele momento. O contrário também é verdadeiro. Se os juros caírem, seu título pré-fixado de 10% se torna uma joia rara e o preço dele no mercado secundário sobe. A marcação a mercado é a atualização diária do preço do seu título, de acordo com as condições atuais da economia. Se você levar o investimento até o vencimento, receberá exatamente a rentabilidade contratada. Mas se precisar sair no meio do caminho, estará sujeito a essas flutuações. Tendo desvendado o funcionamento e os riscos, vamos voltar ao ponto central: a nova tributação. A medida provisória 1303 de 2025 é um divisor de águas. E sejamos sinceros, é uma notícia que causa um certo inconformismo. A isenção de imposto de renda era o grande superpoder dos CRIs e CRAs, o que os tornava extremamente competitivos frente a outros produtos de renda fixa. A criação de um imposto de 5%, por menor que pareça, fere essa vantagem. O governo argumenta que a medida busca isonomia tributária e aumento da arrecadação. Do ponto de vista do investidor, no entanto, é mais um peso sobre os ombros de quem tenta construir um patrimônio. A renda fixa no Brasil já sofre com uma carga tributária relevante, que segue uma tabela regressiva, começando em 22,5%
e chegando a 15% para prazos mais longos. A isenção era um oásis nesse cenário. Vamos fazer uma simulação para entender o poder que está sendo perdido. Suponha um investimento de R$ 10.000 em um CRA que rende 100% do CDI, com a Selic em 10% ao ano. No cenário atual, isento. Após um ano, você teria um rendimento bruto de R$ 1.000 e seu saldo seria de R$ 11.000. Todo o lucro seria seu. Agora, vamos aplicar a nova regra de 5% de imposto. Sobre o lucro de R$ 1.000, você pagaria R$ 50 de imposto. Seu saldo final seria de R$ 10.950. Ainda é um bom retorno, mas R$ 50 ficaram pelo caminho. Agora compare isso com um CDB que também rende 100% do CDI. Após um ano, a alíquota de imposto de renda seria de 17,5%. Sobre os R$ 1.000 de lucro, o imposto seria de R$ 175. O saldo final seria R$ 10.825. O que essa comparação nos mostra? Mesmo com a nova tributação de 5%, CRIs e CRAs ainda serão fiscalmente mais eficientes que a maioria dos CDBs e títulos do Tesouro Direto para o mesmo prazo. No entanto, a vantagem que antes era gigantesca, agora será apenas uma vantagem. A decisão de investir neles a partir de 2026 exigirá uma análise mais criteriosa da relação entre risco, retorno e agora o impacto fiscal. É exatamente por isso que a corrida pelos isentos está acontecendo. Cada CRI ou CRA que você conseguir adicionar à sua carteira até o dia 31 de dezembro de 2025 funcionará como uma cápsula do tempo fiscal. Você estará travando a regra antiga, a isenção total para aquele montante específico por todo o prazo do investimento. É uma oportunidade única de garantir um benefício que está com os dias contados. Então, como o herói financeiro deve agir diante desse cenário? A primeira missão é a educação. Entender profundamente o que está comprando. Não se deixe levar apenas pelo apelo da isenção fiscal. A pressa é inimiga da perfeição. O verdadeiro vilão não é o imposto de 5%. Mas sim um investimento ruim feito por impulso. Antes de investir, faça um checklist. Qual é a empresa por trás do título? Qual a sua saúde financeira? Qual é a nota de crédito, rating desse papel? Qual o prazo de vencimento e ele se encaixa nos seus objetivos? Qual o tipo de remuneração e como ela se comporta nos diferentes cenários econômicos? Você está confortável com a ausência da proteção do FGC para essa fatia do seu patrimônio? A diversificação é seu escudo mais poderoso. Não concentre todos os seus recursos em um único título ou em um único tipo de ativo. Mesmo dentro do universo dos CRIs e CRAs, você pode diversificar. Pode ter um CRI do setor de shoppings, outro do setor logístico, um CRA de uma empresa de açúcar e álcool e outro de uma produtora de grãos. Diversificar entre diferentes setores e devedores é uma estratégia inteligente para mitigar o risco de crédito. Corretoras de investimentos oferecem plataformas onde você pode encontrar uma prateleira variada desses produtos. Analise as opções disponíveis. O artigo da Infomoney, por exemplo, cita algumas opções que estavam disponíveis na XP Investimentos, como o CRA da Minerva, com vencimento em 2030, rendendo 104% do CDI, e o CRI da Direcional, com vencimento em 2035, pagando 98% do CDI. Esses são apenas exemplos, e a disponibilidade muda constantemente. O perfil do investidor ideal para esses ativos, como bem aponta a análise da XP, é aquele com foco no longo prazo e que busca diversificação. Se você tem um horizonte de investimento de 5, 10 ou 15 anos e já possui uma carteira com ativos mais conservadores e líquidos, alocar uma parte em CRIs e CRAs de boa qualidade
pode ser uma excelente estratégia para potencializar seus retornos, especialmente aproveitando a última janela de isenção fiscal. A contagem regressiva começou. Temos pouco mais de um ano para agir. É um tempo que deve ser usado com sabedoria, para estudo, análise e tomada de decisão consciente. A mudança na regra é um lembrete de que o cenário de investimentos é dinâmico. Novas leis surgem, vilões aparecem e os heróis são aqueles que se mantêm informados, adaptam suas estratégias e agem com base no conhecimento, não no medo ou na euforia. A oportunidade de garantir a isenção é real e valiosa, mas a qualidade do ativo que você escolhe será sempre o fator determinante para o seu sucesso. Agradeço por sua audiência. Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar a aprimorar seus superpoderes financeiros.